Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, e que vocês que nos acompanham pelas redes sociais, no nosso canal do YouTube e do Facebook, da Comissão Justiça e Paz, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e hoje eu estou entrevistando Dom Damasceno. O tema do nosso programa de hoje é a assembleia que ocorreu da CNBB, onde Dom Damasceno vai trazer para a gente as informações, primeiro sobre a CNBB e depois sobre como foi a assembleia e a escolha dos novos dirigentes da CNBB. Bom, primeiro, muito obrigada, Dom Damasceno, por aceitar o nosso convite de entrevista da Comissão Justiça e Paz. O nosso programa vai ao ar aos domingos na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, às 20 horas. Na sequência, você que nos acompanha pela rádio, fica com o programa de Dom Paulo César, que fala a toda a Arquidiocese de Brasília em seu programa semanal. Para você que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, o nosso programa estreia às 11 horas da manhã, aos sábados pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, especialmente Dom Damasceno. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, Ana Paula, de poder falar aí àqueles que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, né? E os demais meios de comunicação social. Obrigada, Dom Damasceno. Dom Damasceno, o tema do nosso programa de hoje é especialmente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a sua Assembleia Geral que houve recentemente para o mandato 2023 até 2026, que aconteceu dia 29 de abril de 2023. Primeiro, Dom Damasceno, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o que é a conferência. Muitos dos nossos ouvintes não conhecem a fundo a estrutura da igreja no Brasil. Então é importante também a gente, como um canal de comunicação, trazer essa informação bem, vamos dizer assim, do início, do passo a passo. E depois a gente falar um pouco sobre realmente essa eleição que aconteceu para o cargo de presidente da CNBB, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e secretário-geral. Perfeito. Então, é bom lembrar aos nossos ouvintes que antes do Concílio Vaticano II, com raras exceções, não havia as conferências episcopais nos países, né, em todo o mundo. Apenas um ou outro país tinha essa iniciativa de organizar uma conferência episcopal justamente para coordenar, digamos assim, um pouco, né, a ação, digamos, do episcopado num determinado país. Depois do Concílio Vaticano II, então, as conferências tornaram-se obrigatórias, a instituição das conferências episcopais em todos os países, né? E há conferências maiores ou menores, dependendo do número dos bispos de cada país. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a maior conferência episcopal do mundo, porque é o país justamente onde há maior número de dioceses, portanto de bispos, né, titulares, né, de uma igreja local, de uma diocese, e por isso é a maior conferência, sem dúvida nenhuma, episcopal no nosso mundo católico, seguido depois esta conferência em número pela Conferência Episcopal Italiana, pela Conferência Episcopal dos Estados Unidos, e é interessante também lembrar que a quarta conferência maior, né, do episcopado está na Índia. A gente não imagina isso, né, por se tratar de um país de maioria muçulmana, de maioria budista, hinduísta, né, mas é a quarta conferência. E a nossa conferência ela surgiu em 1952, exatamente no dia 14 de setembro, lá no Rio de Janeiro, no Palácio São Joaquim, que era, né, a residência, ou ainda é também a residência oficial do arcebispo do Rio de Janeiro. Então lá surgiu justamente a nossa conferência episcopal,
que estavam ali, estavam presentes, né, representando o episcopado, os arcebispos do Brasil, que era um número muito pequeno naquela época, em 1952. Então eles criam a Conferência Episcopal justamente para coordenar, digamos assim, né, os trabalhos do episcopado brasileiro, porque os problemas foram surgindo, os novos desafios aparecendo, de tal modo que há certos desafios, certos problemas que, de certo modo, ultrapassam, diríamos assim, digamos assim, a tomada de decisão, às vezes, de um bispo diocesano. Então é preciso que o episcopado tenha um organismo central que coordena, digamos assim, as atividades do episcopado em um determinado país e possam juntos encontrar também respostas, soluções para problemas que muitas vezes vão além da diocese. Há problemas que não estão limitados a uma diocese, entende? Isso sem tirar a autoridade, evidentemente, de cada bispo diocesano, né? Ele é o pastor daquela igreja, e, portanto, a preside, né, como pastor, e ali ele tem toda a autoridade, todo o poder, né? Mas a conferência, como uma organização, como uma instituição, digamos assim, eclesiástica, também tem esse papel de coordenar as atividades, né, do episcopado num determinado país e, sobretudo, de representar muitas vezes em certos momentos, quando se faz necessário, né, sobretudo perante as autoridades também, né, governamentais, né, digamos assim, de um país. Está aí a conferência também episcopal. O primeiro presidente da nossa conferência episcopal, portanto, que surgiu em 1952 no Rio de Janeiro, foi o cardeal de São Paulo, Dom Carlos Carmelos de Vasconcelos Mota, né, arcebispo de São Paulo. E o primeiro vice-presidente foi Dom Jaime de Barros Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro. E o secretário-geral, Dom Helder Câmara, arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro. Então, a presidência foi assim constituída na nossa conferência em 1952. O cardeal do Rio de Janeiro, o cardeal como vice-presidente, o cardeal de São Paulo como presidente e Dom Helder como secretário-geral da conferência. Ele era, naquele momento, arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro. E depois se constituiu uma diretoria também, entende, da conferência, chamada de Comissão Permanente, que foi também empossada no Rio de Janeiro, no mês de outubro de 1952. Então, não havia a estrutura que nós temos hoje. Então, havia uma presidência e uma comissão permanente episcopal, certo? Chamada de diretoria, que se reunia, né, com a presidência justamente para tomar decisões em âmbito nacional, entende? E assim colaborar com os bispos, né, de cada uma das dioceses. A ideia da criação da conferência foi de Dom Helder Câmara, que era arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, entende? E Dom Helder encontrou um grande apoio no núncio apostólico também, daquela época. A sede da nunciatura era no Rio de Janeiro, entende? E o núncio apostólico chamava-se naquele tempo Dom Carlo Chiarlo, e era um núncio que apoiou muito essa ideia. Nós estamos falando antes do Concílio Vaticano II, estamos falando, portanto, em 1952, o concílio vai ser inaugurado em 1962. Portanto, a Conferência do Brasil antecipa, de certo modo, uma decisão do Concílio Vaticano II, que obrigou, né, de certo modo, pediu, né, aos bispos de cada país que organizassem o episcopado também numa conferência, certo? Então, essa iniciativa. E depois, tanto o núncio apostólico como o Dom Helder encontraram um grande apoio no Monsenhor Giovanni Battista Montini, entende? Que trabalhava na Secretaria de Estado do Vaticano. E era uma pessoa muito influente naquela época, embora sendo apenas Monsenhor, entende? Depois, o cardeal, o Monsenhor Montini vai se tornar o arcebispo, né, de Milão, na Itália, vai tornar-se cardeal também aí na sede, né, de Milão, e depois, um pouco mais tarde, vai tornar-se o Papa Paulo VI, justamente um Papa que vai, digamos assim, continuar a obra do Papa João XXIII, que inaugurou o concílio, presidiu, né, as primeiras sessões do concílio,
e depois seriam continuadas a presidência dessas sessões pelo Papa Paulo VI, e que daria continuidade também após o concílio, a aplicação dos documentos do Concílio Vaticano II. E então encontraram esse grande apoio, de tal modo que a conferência então pôde, assim, com o apoio dessas pessoas, né, ser instituída e inaugurada em 14 de setembro de 1952, na cidade do Rio de Janeiro. Entende? Depois, essa conferência que funcionou no Rio de Janeiro, né, durante muito tempo, ela foi transferida, a sede dessa conferência foi transferida para Brasília, certo? Onde se encontra hoje aí no setor de embaixadas, um lugar, portanto, especial, privilegiado, porque a conferência não é uma instituição internacional, entende? É uma instituição eclesiástica do Brasil, entende? Mas, no entanto, por um privilégio, digamos assim, especial, o presidente Juscelino Kubitschek, né, pediu aí ao Dr. Israel Pinheiro, né, que era o consultor de Brasília na época, que encontrasse um local aí nesse setor onde está atualmente o Secretariado-Geral da Conferência do Jurídico do Brasil, um local para que ali se construísse a sede da conferência. A Nunciatura tinha um terreno próprio, né, das embaixadas, é a primeira embaixada, né, que está no setor de embaixadas aqui na Asa Sul, por uma deferência especial, porque o Núncio Apostólico é também o decano do corpo diplomático, né, no Brasil, e pela tradição do Brasil também, de um país católico, ocupou o primeiro espaço, né, no setor de embaixadas, a Nunciatura Apostólica, a sede do Estado do Vaticano. E em frente à Nunciatura Apostólica está a Embaixada de Portugal, por um destaque também muito especial, pelo vínculo que liga, né, o Brasil a Portugal, pela história, né, que temos em comum com Portugal, a língua, a cultura e assim por diante. Então, ali, a nossa sede então, da conferência passou para Brasília, entende? Por um terreno cedido pela Nunciatura Apostólica. Ela cedeu uma parte do terreno da sua área para que se construísse, então, a sede do Secretariado-Geral da Conferência Episcopal do Brasil, entende? Que foi, esta sede foi inaugurada, digamos, mais tarde, entende? Foi inaugurada em 1977, se não me falha a memória, ou melhor, foi inaugurada em 77, entende? Justamente no dia 15 de novembro, pelo então presidente da Conferência Geral do Episcopado Brasileiro, o cardeal arcebispo Dom Aloysio Rochaide, certo? Que era cardeal, né, de Fortaleza. Depois o secretário-geral foi Dom Ivo Rochaide e o vice-presidente Dom Geraldo Fernandes, que era arcebispo de Londrina. Então era o primeiro vice-presidente. E o secretário-geral, Dom Ivo Rochaide, bispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, estiveram presentes vários cardeais, né, na inauguração da sede de Brasília, o Núncio Apostólico, o arcebispo de Brasília, né, Dom José Newton, e outras autoridades eclesiásticas, civis e militares. Foi um momento muito importante, entende? E nesse dia também da inauguração, o padre Gervásio Queiroga, que era assessor, né, da CNBB na época, ele lançou o seu livro também, que é uma tese que ele fez, intitulada CNBB, Comunhão e Corresponsabilidade. Portanto, a sede está ali atualmente, foi ampliada, foi melhorada nos últimos anos, entende? Sobretudo pela presidência, pela nossa presidência, né, entende aí? E com aí à frente tendo como secretário-geral na época Dom Leonardo Steiner, entende? E criamos uma comissão e a sede então foi ampliada, foi melhorada, de modo que está aí prestando esse grande serviço ao Brasil já há mais de 60 anos, entende? A sede da conferência. Dom Damasceno, como é o processo de eleição? Como funciona a discussão sobre a eleição, né? Porque é necessário ter alguém que faça todo
o processo de liderança e também de coordenação desses trabalhos, né? Certo. Então é necessário designar alguém para esse papel e esse processo de eleição aconteceu recentemente, aconteceu na última semana de abril, ou seja, Certo. a gente está trazendo para os nossos ouvintes novidades, né? O que aconteceu nessa última eleição para o mandato de 2023 até 2026 da CNBB? Eu só diria o seguinte, então, a CNBB tem um estatuto, entende? E um regimento também, que orienta, digamos assim, direciona, né, as atividades da CNBB, enfim, a sua organização, as competências de cada um dos órgãos da CNBB. Esses estatutos são aprovados pela Santa Sé, pela Congregação para os Bispos, entende? Houve, no meu tempo de secretário-geral, fizemos novos estatutos, entende? A partir de 1995 até 2003, então, tivemos nesse período os novos estatutos aprovados pela Santa Sé, e ultimamente esses estatutos foram atualizados também, né? Não são novos estatutos, mas foram atualizados de acordo com algumas necessidades próprias da conferência, entende? Então, nós temos a conferência hoje estruturada da seguinte maneira: o órgão máximo da conferência é a Assembleia dos Bispos, quando eles se reúnem anualmente, no momento em Aparecida. Antigamente se reuniam em Itaici, que é um bairro de Indaiatuba, não é uma cidade. Muitas vezes alguém podia pensar que Itaici fosse uma cidade, porque se fazia referência quando os bispos se reuniam lá, né, em Itaici, que é um mosteiro, é um convento dos padres jesuítas, se falava, os bispos estão reunidos em Itaici, então pensava que Itaici era uma cidade. É um bairro de Indaiatuba, que é a cidade que está ali onde está esse mosteiro, né, dos padres jesuítas, e esse bairro chamado bairro de Itaici. Então o órgão máximo é a conferência. Depois de 2011 ela passou a funcionar em Aparecida. Fizemos uma proposta na Assembleia, foi aprovada, haviam 3 propostas: continuar em Itaici, transferir para Aparecida, a sede, para Brasília, as assembleias, e uma outra proposta era para Aparecida. E foi vencida essa proposta, justamente até, foi no meu período, né, como arcebispo de Aparecida, que deu-se essa transferência. E eu sempre pensava que, assim como os bispos da França se reúnem em Lourdes, como os bispos de Portugal se reúnem em Fátima, os bispos da Polônia se reúnem em Częstochowa, o Santuário Mariano da Polônia, eu sempre pensei que era mais conveniente os bispos do Brasil se reunirem aí à sombra do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E essa proposta, então, teve aprovação, né, mais do que majoritária, né, da Assembleia, e então hoje as Assembleias da CNBB acontecem em Aparecida, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então o órgão máximo é a Assembleia. Depois nós temos o chamado Conselho Permanente, que são os bispos eleitos nos seus regionais, são 18 regionais da CNBB, que compõem o chamado Conselho Permanente. E é proporcional. Agora vem. A gente edita, agora vem. Tranquilo, Dom Deus. Desculpa. Oi, não tem problema, seja bem-vindo. É ótimo. E o Conselho Permanente, então, a eleição, o número de bispos dos regionais que fazem parte desse Conselho Permanente é proporcional ao número de bispos em cada regional, cada Conselho Episcopal regional. Por exemplo, o número maior é de São Paulo e de Minas, são 3 bispos, porque são os 2 maiores regionais. Depois nós temos regionais com 2 bispos e finalmente com 1 bispo, certo? Aí é o Conselho Permanente que toma decisões, muitas vezes pela impossibilidade de se reunir, de convocar uma assembleia, certo? Depois nós temos uma outra estrutura que é o chamado Conselho Episcopal Pastoral, que são os presidentes das comissões episcopais pastorais na CNBB, certo? E depois o próprio secretariado geral, com os seus assessores, com os seus órgãos de assessoria, que funciona aqui em Brasília, tendo uma importância muito importante, é claro, o próprio secretário-geral, que é aquele que está aí de tempo integral, né,
dedicado aos trabalhos da conferência, né, na Secretaria-Geral, e que vai coordenando, animando esse trabalho, entende? E as comissões episcopais pastorais se reúnem mensalmente na sede, né, e com a presidência, evidentemente, e o Conselho Pastoral e o Conselho Permanente se reúne também, creio eu não estou muito seguro, creio que 2 vezes ao ano, se não me engano, uma vez por cada semestre, entende, para tomar decisões de maior importância e com uma certa urgência. Então, as eleições acontecem a cada 4 anos. O mandato da direção da CNBB é por um período de 4 anos, renovável por mais um período. Não pode repetir por 3 períodos. Então, a presidência é por 4 anos ou mais um período de 4 anos. Também as presidências das comissões episcopais pastorais, e o mesmo acontece também com os conselhos episcopais regionais, entende? Então, nós tivemos a última eleição, agora em Aparecida, né, no mês de abril, e foi eleita a presidência. O presidente é Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. Depois, o primeiro vice-presidente foi Dom Justino, né, de Medeiros Silva, que é o arcebispo de Goiânia. O segundo vice-presidente foi Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, bispo de Guaranhuns. E o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Ruppers, bispo do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Aí temos uma certa exceção, digamos assim. Normalmente, o secretário-geral sempre foi um bispo auxiliar, porque é mais fácil, né? O bispo auxiliar está mais liberado, ele não é titular de uma diocese. E o secretário-geral deve ser liberado integralmente para servir a conferência episcopal. Por isso não se elege um bispo diocesano normalmente. Isso aconteceu pela primeira vez com Dom Leonardo Steiner, que era bispo justamente aqui em Goiás, né? Na prelazia aqui de onde estava o Dom Pedro Casadáliga. Você lembra o nome? Me fugiu o nome, mas a gente daqui a pouquinho a gente lembra. Então, ele foi eleito e depois teve que ser transferido para bispo auxiliar de Brasília. Sim. Para poder exercer o seu cargo tempo integral na conferência como secretário. Araguaia? Ou não? Dom Casadáliga. Dom Casadáliga, me fugiu o nome agora. Daqui a pouco a gente lembra. Mas o nome vai aparecer. Bom, o certo é que agora, pela segunda vez, se elege um bispo também titular, um bispo diocesano, que é o Dom Ricardo Ruppers, bispo de Rio Grande, lá no sul, no extremo sul do Brasil. Então ele vai ser transferido provavelmente da sua diocese para Brasília. Como bispo auxiliar, provavelmente de Brasília, provavelmente. Entende? É uma decisão exclusiva do Papa. Só o Papa pode transferir um bispo de uma diocese para outra, só o Papa pode aceitar a renúncia de um bispo, e só o Papa nomeia também um bispo. Entende? É uma competência exclusiva do Papa. Dom Damasceno, a gente está indo para o final do nosso programa de rádio e eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre as expectativas dessa eleição que se encerrou, né? Certo. E o que o senhor acha que vai acontecer nesse mandato, quais são as prioridades? No nosso segundo bloco, para você que nos acompanha pela internet, nós vamos detalhar um pouco mais essa eleição e vamos falar sobre também as comissões episcopais, né? A gente também queria aproveitar a oportunidade e parabenizar Dom Paulo César, que agora se tornou representante junto à Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, perdão, desculpa. Perfeito. Então, que os nossos ouvintes também tenham conhecimento que Dom Paulo César foi eleito também, né, representante junto ao CELAM. Parabéns, Dom Paulo César. A gente deseja toda a sorte, toda a bênção nesse novo período. Claro, é um conselho episcopal justamente que é também, digamos assim, um organismo, né, eclesiástico que está a serviço dos bispos da América Latina e do Caribe. Portanto, há certas questões que muitas vezes transcendem até o próprio país também, e que são questões mais abrangentes, que dizem respeito ao continente como um todo.
a esse subcontinente que nós chamamos, né, de América Latina e Caribe. Eu fui secretário também do Conselho Episcopal Latino-Americano, fui presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, sua sede em Bogotá. E uma das funções, não é a única, uma das funções do CELAM, normalmente, desse conselho, é preparar, digamos, solicitar ao Papa a conferência, né, digamos, a autorização ou aprovação para uma conferência geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, né, e preparar essa conferência geral. Então, tem esse papel, um desses papéis. E outras atribuições do Conselho é justamente refletir sobre problemas, né, desafios pastorais hoje que afetam não só um determinado país, mas a América Latina. E prestar também uma ajuda, uma colaboração especial às conferências menores, né, dos países, por exemplo, sobretudo da América Central, que às vezes precisam de um apoio maior, entende? De um organismo, digamos, ou de um órgão mais amplo, que é o CELAM, para ajudar essas conferências, apoiar essas conferências na sua ação também evangelizadora. Então, as funções do CELAM. E o Dom Paulo é delegado da nossa conferência junto a esse conselho. De modo que, realmente, nossos parabéns ao Dom Paulo, né, com os melhores votos para que ele também cumpra essa sua missão, né, nos represente, né, a nossa conferência junto ao CELAM e certamente será muito bem representado na pessoa do cardeal Dom Paulo César, né, arcebispo aqui também da Arquidiocese de Brasília. Então, lembrando também que são 12 comissões episcopais, portanto, são 12 bispos que se reúnem mensalmente aqui na sede da CNBB, com a presidência, para acompanhar essa caminhada pastoral, né, da Igreja no Brasil, respeitando, evidentemente, a caminhada de cada diocese, lembrando de que a conferência ela traça diretrizes gerais e pastorais, ou diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Ela não faz planos de pastoral para as dioceses, isso é uma atribuição das dioceses, entende? As dioceses se inspiram nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, aprovadas essas diretrizes nas assembleias, a cada 4 anos, mas a Igreja acompanha, dá um apoio também a esse trabalho pastoral através dessas 12, né, dessas 12 comissões episcopais pastorais. Isso é muito importante, sempre apoiando as dioceses, os próprios conselhos episcopais regionais, entende? Através de assessores que colaboram com esses bispos, cada um na sua ação pastoral, que isso é muito importante. Torna como que esta vida, né, pastoral, essa vida evangelizadora da Igreja do Brasil, dinâmica, atuante, né, permanentemente. Bom, e você que nos escuta pela Rádio Nova Aliança 103.3, 710 AM, infelizmente o nosso programa já chega ao final. Mas para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, nós temos um segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos detalhar um pouco mais o papel dessas comissões episcopais e as perspectivas dessa eleição para o futuro da CNBB e futuro também da pastoral, do movimento pastoral no Brasil. Eu agradeço demais, Dom Damasceno, por esse brilhante passar pela história da CNBB e por esse momento da eleição e estar conosco aqui. Dom Damasceno agora já está se tornando um membro cativo dos nossos programas da Comissão Justiça e Paz. Então você que nos ouve com muita alegria. Muito obrigada, eu que agradeço. Para você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM, na sequência você escuta o comentário ao Evangelho pela nossa membro Simone Furquim, que todas as semanas nos traz uma reflexão muito interessante sobre o Evangelho vivido na prática. Para você que nos acompanha pelas redes sociais do YouTube e do Facebook, nosso programa continua após o Evangelho comentado por Simone Furquim. E o nosso grande abraço a você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Neste domingo, finalzinho de noite, este foi mais um programa de Justiça e Paz. Dom Damasceno, sua despedida, por favor. Muito obrigado, Ana Paula, por essa oportunidade, né, de me dirigir aí àqueles que nos acompanham, né, através da Rádio Nova Aliança e também dos outros meios, né, de comunicação social. Meu abraço a todos, meu obrigado pela atenção dispensada, né, a esta entrevista.
que tratou pouco, brevemente, né, da importância, né, e também da missão da nossa Conferência Episcopal aqui no Brasil. Muito abraço a todos e um bom dia, um bom sábado, um bom domingo. Muito obrigada e fiquem com Deus. Nosso programa de Justiça e Paz continua agora nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é João, capítulo 14, de 7 a 14. Faz parte do relato sobre a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus está ciente de sua paixão, morte e ressurreição e por isso faz um discurso de despedida e de revelação de sua identidade com o Pai. Ele vai dizer: "Se me conheceis, também conhecereis meu Pai." Mas Filipe revela sua falta de fé. "Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta." Para Filipe não é suficiente o que Jesus fez e ensinou. Filipe precisa de efeitos extraordinários. Jesus o repreende. "Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai." Ninguém vê diretamente a face de Deus. Deus pode ser visto por meio das obras de seu Filho Jesus. No texto, as palavras-chave são conhecer, crer e permanecer. Filipe caminhou com Jesus, mas não abriu seu coração para crer e permanecer em seu caminho. O Evangelho nos revela a face de Deus em Jesus Cristo e nos interpela à conversão, a crer e a permanecer no seu seguimento. Esta é a vontade de Deus, que todos nós sejamos presença de Cristo no mundo a partir da prática do Evangelho, agindo em seu nome, conforme ele mesmo disse: "Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei", amando e observando seus mandamentos. Para isso, o Pai envia o Espírito Santo, que guiará seus fiéis discípulos. Ele será o Paráclito, o Espírito da verdade. Pedir em nome de Jesus não significa fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, pois muitas vezes a vontade do ser humano é egocêntrica e individualista. Por isso, pedir em nome de Jesus é importante para não desvirtuar o propósito de Deus e legitimar as próprias ambições. Muitas vezes, em nome de Jesus, foram legitimadas violências contra as pessoas. Foram cometidas várias atrocidades contra as pessoas negras, indígenas, mulheres, judeus e tantas outras expressões religiosas. Pedir em nome de Jesus é reconhecer o infinito amor de Deus e, assim como os cristãos joaninos, dizer: "Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor." Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso programa de Justiça e Paz, o nosso segundo bloco, que vai ao ar somente pelas redes sociais do YouTube e do Facebook, no nosso canal CJP Brasília. Continuamos aqui a nossa entrevista com Dom Damasceno, que agora vai trazer para nós um significado, explicar um pouco para a gente quais são as perspectivas dessa eleição da CNBB, desse novo mandato, e também um pouco sobre as comissões episcopais, né, que foram eleitas. Eu creio que foi uma eleição realmente auspiciareira, digamos assim, para a CNBB. Toda eleição sempre traz como que, digamos, um novo impulso, né, para a Conferência Episcopal, para a ação, digamos assim, evangelizadora da Igreja no Brasil. E essa presidência e depois as demais presidentes, né, dos diversos órgãos da CNBB são renovados
quase sempre, né, a cada 4 anos. E a renovação sempre traz vida nova, esperança nova, impulso novo no trabalho da igreja. Acho que é muito importante. Então nós temos uma presidência totalmente nova, né? Não foi reeleito nenhum da presidência anterior. Isso primeiro por, já de início, o próprio presidente, né, o então presidente, Dom Valmor, declinou da reeleição, dizendo de que preferiria dedicar, digamos assim, o seu trabalho agora, e diz ele que restam ainda 6 anos, né, cerca de 6 anos, para ir à frente da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu gostaria de dedicar-se totalmente, integralmente ao seu trabalho, à sua missão nessa Arquidiocese. Portanto, declinava da reeleição, né? Aconteceu a mesma coisa com o segundo vice-presidente e foi reeleito, aliás, desculpe eu ter dito que nenhum membro, né, da presidência anterior foi reeleito. Não, o Dom Jaime era o primeiro vice-presidente, ele foi reeleito, aliás, foi eleito, né, presidente da conferência, e o segundo vice-presidente, Dom Justino, aliás, primeiro vice-presidente, Dom Justino, arcebispo de Goiânia, e o segundo vice-presidente, Dom Jackson Nóbrega de Souza, bispo de Garanhuns, né, no Pernambuco, e o secretário-geral, o Dom Ricardo, bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, uma presidência representativa da nossa conferência, né? Nós temos o presidente lá no Sul, com o secretário-geral, depois temos o vice-presidente, o primeiro vice no centro do Brasil, né? No centro-oeste, em Goiânia, Dom Justino, e o segundo vice-presidente no Nordeste também, né? Do nosso país, na pessoa do Dom Paulo Jackson. Então, está bem representado, né, o nosso país e representa, de certo modo, o episcopado das diversas regiões do nosso país, certo? Nós temos 12 comissões episcopais pastorais. Também, a gente sempre procura nessas eleições também uma representatividade das diversas regiões do país, entende? E levando em conta, digamos, a competência, o preparo, a experiência de cada bispo, né, para aquele setor, para aquela comissão episcopal pastoral. Nós temos, por exemplo, no caso, a primeira comissão episcopal pastoral para ação missionária e cooperação intereclesial. Essa primeira comissão já nos indica a importância, né, o papel principal da igreja, que é evangelizar. A igreja é por natureza missionária, portanto, o nome da primeira comissão. Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária, Dom Maurício da Silva Jardim, bispo de Rondonópolis, portanto, está aí no noroeste, né, do Brasil, no Mato Grosso. No Mato Grosso. Depois a Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética, que é uma segunda comissão muito importante. A Bíblia, né, a palavra de Deus, realmente é dela que vive a igreja, né? E o aprofundamento dessa palavra, a vivência dessa palavra e a formação cristã, né, dos nossos fiéis, né, justamente a Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblica e Catequética, Dom Leomar, entende, que é o bispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é um especialista em teologia, doutor em teologia. Depois a terceira Comissão Episcopal para o Ministério Ordenado e a Vida Consagrada, a importância do ministério sacerdotal, a importância da vida consagrada, né, na igreja, e é justamente também um bispo auxiliar de São Paulo, Dom Ângelo Ademir Mesari, também ele é mestre em teologia, é catarinense. E a quarta comissão episcopal para o laicato, a importância dos leigos também na nossa igreja. O maior número dos membros da igreja são leigos. A maioria, 98, 99% da igreja, os membros são leigos, os fiéis são leigos, tá? Depois vem os consagrados e os padres, em número cada vez menor, os bispos em número menor ainda, os cardeais em número menor ainda, e o Papa só um. A importância, portanto, do leicado, né, da sua ação, sobretudo no mundo, isso é fundamental. O leigo é chamado a colaborar com a igreja diocesana, local, com a paróquia, nos diversos serviços, nos diversos ministérios, nas diversas pastorais, né, da igreja local, da paróquia. Mas é importante que o leigo tenha consciência de que, principalmente, ele é chamado a dar testemunho da sua fé no mundo, nas realidades temporais onde ele vive.
na política, na universidade, nos meios de comunicação, entende? No trabalho, na empresa. Isso é fundamental. Na família. É aí que o leigo atua, é aí que ele exerce o seu papel de leigo. Entende? Isto é, o fiel cristão no mundo, em meio às suas realidades. Aí ele tem que viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho. E nosso mundo seria muito melhor, né, se realmente cada um de nós, cristãos, vivêssemos a nossa fé na realidade em que nós estamos inseridos, digamos assim, na família, no mundo do trabalho, no mundo do ensino, no mundo da política, no mundo da economia. Isso é fundamental. Esse mundo se transforma, o leigo é chamado a ser luz, realmente, fermento, né, sal nesse mundo. É mais fácil ser católico na igreja, praticante, frequentar a igreja, assumir um papel na comunidade, um serviço, de certo modo, mais fácil. É exigente também, mas é um pouco mais fácil. O mais difícil é o testemunho no mundo. Esse mundo nem sempre, muitas vezes, né, digamos assim, evangelizado, um mundo secularizado. Então, seu testemunho chama muito mais atenção e é muito mais exigente. Né? Muito bem. Sem dúvida nenhuma. Depois você tem a pastoral, então, a quarta comissão pastoral, a comissão pastoral para a doutrina da fé, que é o secretário, que é o antigo secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, é o presidente dessa comissão, que zela também pela doutrina da fé. Né? A igreja tem que preservar o seu, digamos assim, o depósito da fé, a palavra de Deus, a tradição, entende? Porque o que nos une a todos é a nossa fé, né? A nossa comunhão na fé, né? Na caridade, na esperança, a nossa comunhão com o Papa, com o bispo da igreja local, com o padre também da paróquia, né? E claro, também procurando viver, né, na fidelidade aos ensinamentos da igreja, né, a doutrina da igreja. A sexta comissão é a comissão para a liturgia, do Hernaldo Pinto Farias. Ele é bispo de Bonfim, na Bahia. Já foi assessor da liturgia na CNBB. Tem uma experiência também no trabalho nessa área e experiência também de trabalhar na CNBB. A sétima é a comissão pastoral para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, tão importante, né, o diálogo hoje, a promoção digamos assim, do diálogo entre as igrejas cristãs e também do diálogo entre as diversas religiões não cristãs, entende? Como o judaísmo, digamos, o islamismo, entende? E outras religiões não cristãs. É importante, o Papa insiste muito, né? Temos que construir pontes e derrubar os muros, buscar cada vez mais a comunhão, a união entre os povos, né? Também no campo religioso também. Cada religião, né, tem uma contribuição a dar para a paz do mundo, para a promoção da justiça, da fraternidade, da solidariedade, etc. E oitava comissão é a comissão pastoral para a ação social, transformadora. O cristão também, a igreja tem um papel também social. Quando ela anuncia o Evangelho, ela anuncia o Evangelho integral, né? Isso é um Evangelho que leva uma boa notícia a todas as pessoas, um Evangelho que leva a libertação, a salvação integrada a todas as pessoas, não só no plano espiritual, mas também no plano material, social. Isso é fundamental, entende? Depois a nona comissão é a Comissão Episcopal para a Cultura e Educação, também fundamental, né? Hoje a questão da cultura, da educação. E uma 10ª comissão é a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família. A defesa da vida, o primeiro, digamos, presente que nós recebemos de Deus é a vida. E é o primeiro direito sobre o qual, o direito à vida, é o primeiro direito. E sobre esse direito se fundamentam os demais direitos, entende, da pessoa humana. Mas se você não respeita o direito à vida, vai respeitar que direito? Os demais direitos caem por terra. A primeira coisa é a vida da pessoa, né? Desenvolvimento dessa sua vida. Essa comissão é muito importante. E a família também, claro, base da sociedade, primeira escola, né, de formação do cristão e do cidadão. É a família, é a família. Depois a 11ª Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Nós ainda temos uma porção muito grande, né, do nosso povo, os jovens. É uma grande porção. A população brasileira ainda é jovem. Né? A
tendência é Maravilha, diminuir né? um pouco, é diminuir, né? A vida está aumentando cada vez mais, os anos aumentando pela qualidade de vida e também pelos recursos técnicos da medicina, nós aumentando, a vida vai aumentando, mas a juventude é fundamental, é que traz nova vida à igreja, né? A igreja não é uma, digamos assim, uma instituição morta, parada, ela é dinâmica, viva, né? E ela vai como que transmitindo essa fé de geração em geração, aí cabe à juventude um trabalho fundamental na missão da igreja, na realização da missão da igreja. É o bispo Wilson Basso também, ele é bispo de Imperatriz, no Maranhão. A 12ª comissão, estamos aí a comissão para a comunicação, fundamental, né? Entende? A comunicação hoje em dia, que é o bispo Valdir José de Castro, bispo de Campo Limpo, em São Paulo, e é interessante que ele é paulino. Ele é paulino. E o carisma dos paulinos, das paulinas, também é a comunicação. Então ele está no campo dele e todos nós esperamos que ele, então, realmente incentive cada vez mais o uso dos meios de comunicação, né? Entende? Na igreja, na CNBB, e que esses meios possam estar também a serviço da evangelização. Entende? Eu acho que isso é fundamental. Dom Damasceno, o senhor mencionou que tem as diretrizes que são feitas. É feito um documento. É um documento, aprovado em Assembleia. Aprovado em Assembleia. Votado parágrafo por parágrafo. Eu acho que é importante também a gente comentar um pouco sobre esse documento de uma forma geral, para falar um pouco das expectativas do futuro para esse novo período de mandato da CNBB. Certo. Então, nós tínhamos antigamente, o nome era Diretrizes Pastorais da Igreja no Brasil. Depois o nome foi mudado, ainda no meu tempo de secretário-geral. Diretrizes da Ação Evangelizadora. Olha como é a prática ali, ó. Da Igreja no Brasil, entende? Claro, a Igreja existe para evangelizar. Essa é a missão da Igreja, como diz o Papa Paulo VI, né? É a razão de ser da Igreja, é a alegria da Igreja, é a graça da Igreja, é anunciar o Evangelho. Esse é o grande presente que ela dá à sociedade, anunciar Jesus Cristo, né? Que é caminho, verdade e vida. E essa ação evangelizadora, evidentemente, ela toma, digamos, contornos, né, diferentes de acordo com os desafios, com as necessidades do momento. Entende? Nós vivemos num mundo diferente, é claro, de 50, 30, até menos, 20 anos atrás. A evolução é tão grande e rápida, entende? Que está exigindo continuamente a reflexão da igreja para poder realizar essa missão sua de anunciar o Evangelho no mundo de hoje. Com que meios, de que maneira, né? Então, essas são as diretrizes. Agora, as dioceses fazem planos de pastoral. Cada diocese tem sua realidade, ainda mais no Brasil, um país continental. Então, nós temos aí cerca de 270 e poucas dioceses. Nossa, mais ou menos, eu estou dizendo um número aproximado, mas é cerca de 270, um pouco mais, de dioceses. Em regiões, cada uma é diferente. Nós temos 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então, as realidades são um pouco diferentes do Brasil. Então, é necessário que cada diocese faça a sua pastoral, mas para que haja uma certa comunhão, uma certa unidade no trabalho evangelizador da Igreja no Brasil, a CNBB traça diretrizes que devem inspirar os planos de pastoral, mas respeitando a realidade, a caminhada de cada diocese. E elas muitas vezes podem colocar ali determinados assentos pastorais que muitas vezes não estão nas diretrizes, mas que estão de acordo com a sua realidade. As diretrizes dão uma visão geral da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, cria uma comunhão entre os bispos, no seu trabalho também evangelizador, entende? Mas ao mesmo tempo tem as suas realidades específicas em cada diocese, em cada regional, e é claro, essas realidades são respeitadas e os planos de pastorais justamente são para se adaptar a essa realidade em cada diocese. Então, seria, vamos dizer assim, um planejamento geral ou global, objetivos, metas de toda a igreja no Brasil, claro, que depois se desdobram em cada local, onde é feito um planejamento também para aquele período da igreja. Pelo quadriênio também. Pelo quadriênio o quadriênio também. sempre, porque cada
4 anos, a igreja avalia a caminhada pastoral e atualiza ou faz novas diretrizes. Depende da situação. Para você ver como tem todo um grupo de pessoas que se dedicam e pensam Claro. esses momentos de evangelização, a forma da evangelização, aquilo que é necessário trabalhar com as pessoas. E justamente cabe ao secretariado-geral da CNBB, daí a importância do secretário-geral, do seu corpo de assessores e das comissões episcopais de pastoral, para animar essa pastoral em todo o Brasil. Entende? De modo que o secretariado-geral tem também um plano de trabalho. Entendi. Elabora um plano de trabalho de acordo com essas 12 comissões, aqui cada uma na sua área. Isso, com que sentido? Para justamente animar, apoiar os planos pastorais das dioceses e também nos regionais. É um trabalho, digamos assim, integrado no respeito às diversidades. Eu acho que, porque a força, digamos, do nosso trabalho está na comunhão, na união, né? A comunhão é para a missão e a missão é para a comunhão, criar a comunhão. Dom Damasceno, agora me ocorreu uma coisa que não tinha nem pensado em perguntar antes, mas diante desse cenário existe também um diálogo com a sinodalidade que está sendo proposta pelo Papa Francisco. Perfeito, claro. Claro que as conferências, estão, cada bispo, né, e as conferências estão em plena comunhão com o Papa, evidentemente, que é a cabeça do colégio episcopal, né? Ele é a cabeça, o sucessor de Pedro. Então, nós estamos em sintonia também com a Igreja Universal, né? Entende? Sem dúvida nenhuma. Por isso, os documentos do Papa, claro, as encíclicas, né? As suas intervenções, suas pregações, homilias, interferem também no plano, nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja em cada país, evidentemente. Então, sem dúvida nenhuma, a questão da sinodalidade hoje é uma questão que está sendo aprofundada, trabalhada em cada diocese e também nas conferências episcopais, porque nós vamos ter o sínodo, sobre a sinodalidade, isso é, sobre o próprio sínodo, entende? Porque sínodo significa caminhar juntos, né? Caminhar juntos, justamente. Então, que o Papa desdobrou em dois momentos, para 2023 e para 2024, como ele fez com o sínodo da família. Foi desdobrado em 2 momentos, em 2 sínodos. Isso revela a importância do tema, a complexidade do tema, entende? De como devemos caminhar juntos na comunhão. A igreja é comunhão, a igreja também é missão, essa comunhão está a serviço da missão, mas essa comunhão e essa missão, ela se realiza no mundo todo, entende? Então, entre os bispos, com o Papa, dos padres com o seu bispo local, né, entende? E o bispo, por sua vez, em comunhão com o Papa, os leigos que atuam naquela diocese, naquela paróquia, os religiosos, consagrados. Então, como caminhar nessa comunhão na diversidade das realidades do mundo? Não é isso? A China não é a mesma coisa que o Brasil, uma igreja na China, ou na África, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Então, todos têm realidades, problemas próprios, específicos, que a igreja tem que iluminar, atuar nesse meio, né, nesse ambiente. Então, caminhamos juntos, mas ao mesmo tempo nessa diversidade. Não na, digamos assim, na oposição, né? Uns contra os outros. É comunhão na diversidade, mantendo a unidade e não a uniformidade. Sabe, Isso é importante. me lembra muito o processo de Paulo na fundação da igreja primitiva, claro, sem dúvida. Onde Paulo recebia muitas cartas perguntando sobre os costumes locais, como trabalhar os costumes locais dentro da realidade da conversão e evangélica. Às vezes havia divergências. Sim. Entre ele, Pedro, e o que faziam? Se reuniam, fizeram o primeiro concílio de Jerusalém. Não é? Para resolver o problema aí, por exemplo, da questão da circuncisão, etc. Sim, porque existia a tradição judaica da obrigatoriedade da circuncisão. Como, digamos, fazer esse vínculo entre o mundo judaico, o mundo cristão e esse mundo grego-romano, pagão.
como levar o E que se Evangelho. expandiu agora para o mundo inteiro, Claro, vamos colocar, né? justamente, Na nossa claro. igreja hoje, Então, atuando no mundo a inteiro. gente vai aprendendo justamente que o Evangelho ele é destinado a todas as pessoas, a todas as culturas. Ele pode ser aceito, né, encarnado em todas as culturas, a enculturação do Evangelho, nas diversidades das culturas. A própria conversão de Paulo é um exemplo disso, porque Certo. Saulo, perseguidor de Era judeus, fariseu fanático, radical. se preparava para ser, era doutor da lei, se preparava para assumir uma sinagoga, se converte, aceita o Cristo e agora muda as relações dele. Num episódio onde o próprio Jesus, né, surge para ele, uma conversão radical. Aí você imagina como Paulo teve essa experiência. Claro. De inimigo de Cristo passa a ser discípulo de Cristo. E, como ele fala, todo mundo é passível de conversão. Então, se eu, que era radicalmente contrário, posso me converter, isso é uma demonstração de que todos podem se converter. Agora, e como levar esse evangelho a esse mundo tão diversificado, tão diferente? E sempre uma palavra de paz. Isso é interessante, que Paulo sempre fala o quê? Acolham. Acolham os diferentes, acolham aqueles que não pensam como vocês hoje. O evangelho é uma proposta, não é uma imposição a ninguém. É uma proposta de vida, né? De vida em abundância, como diz o evangelho. Ai, Dom Damasceno, é tão bom encontrar com o senhor, mas eu acho que agora o nosso programa chega ao final de verdade. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, nosso muito obrigada por estar conosco até aqui neste mais um programa de Justiça e Paz. Dom Damasceno, em nome da Comissão Justiça e Paz de Brasília, o nosso agradecimento especial por estar sempre disponível e com vontade de participar. Muito obrigado, e sempre às ordens, naquilo que a gente puder colaborar, né, com a Rádio Nova Aliança e com os demais meios, né, que dispõem para levar essa mensagem às pessoas. Eu me coloco sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você me dá, Ana Paula, e mais uma vez meu abraço também, meus cumprimentos a todos que nos acompanham. Muito obrigada. Esse foi mais um programa de Justiça e Paz.